E me parece que a grande questão dele é a dosimetria. Então, ele está pavimentando. Primeiro, que obviamente ele é muito vaidoso. Quase todos os ministros, juízes de cortes mais superiores, eles são muito vaidosos, né? Isso daí faz parte do ser humano, né? Ele é mais vaidoso ainda, né? Bom, não vou entrar em detalhes sobre como que ele é vaidoso, né? Mas, de qualquer maneira, ele então está ocupando um espaço político, midiático, ele não está fazendo isso à toa, mas também ele ocupa com qualidade, eu acho. Eu posso até divergir do que ele sugere, mas não é desqualificado. Eu acho que é uma posição importante. Nós já tivemos um outro ministro do STF que remava sempre contra a corrente, né? Que já se aposentou. Era muito famoso. Eu não me lembro qual veículo da imprensa fez até um levantamento de todas as posturas deles nos grandes julgamentos, e todos, não era 90%, eram todos, ele votava contra a maioria. Era uma coisa impressionante. É o Marco Aurélio Melo. É o Marco Aurélio Melo. Sim. É o Marco Aurélio, famosíssimo, até hoje, né? Ninguém pede opinião, mas ele dá opinião e vai sempre contra, né? Então, assim, era vaidade ligado a essa necessidade de ser contra. Eu não acho que o Fux seja exatamente isso, entende? Às vezes, sim. Eu, sinceramente, acho que o Fux está tendo um papel importante do ponto de vista intelectual, da formulação de uma jurisprudência e tal. Eu acho que ele tem um papel importante. É claro que nesse embate, quem está querendo ver o Bolsonaro logo na cadeia fica irritado com isso, né? Mas eu não acho que ele vai protelar. E a questão da dosimetria realmente é um ponto agudo, além da possibilidade de se pedir agora diligência ou, por exemplo, uma perícia, que isso vai estender mais o final do julgamento e, portanto, da sentença. Então, são os dois momentos que vão ser bem intensos nesse processo. A gente só está começando, né? É verdade, Rudá. Olha, o pessoal está interagindo, obviamente discordando de você, alguns outros concordando ainda não encontrei, tá, Rudá? Mas estou olhando bem aqui, ver se eu encontro alguém concordando com a questão do Fux. Mas eu acho também, muito na sua linha, né, de que um ministro indo numa sessão de interrogatório, ele coloca o seu prestígio ali, enfim, de uma forma interessante, né? Ele, como um aluno aplicado, dedicado, está querendo ir lá ver com os próprios olhos, etc. E é prematuro, né, imaginar qual será a posição dele, afinal, em outros casos muito importantes, ele foi com a primeira turma de forma unânime, o caso até da Carla Zambelli tão bem recentemente, né, o Fux acompanhou sem discordâncias, então tem que esperar caso a caso. Mas eu vou ler aqui alguns comentários, tipo do Leonardo Gomes, tá falando assim: malucos, denominação do próprio Bolsonaro sobre seus apoiadores. Ficaram muitos deles empolgados com algumas intervenções do Fux, dizendo aqui que se ele não faz proposital, na prática acaba assinando muito ao bolsonarismo, que deixa o povo realmente feliz, e é verdade, né? A Ilse Ramos fala: a maneira como o Fux fazia as perguntas, ninguém entendia. Ilse de São Paulo, obrigado, viu, Ilse? Quem mais está aqui conosco? O José Rodrigues falando: na verdade, ele é bolsonarista, diz o José Rodrigues em relação ao ministro Luiz Fux. O Fauel fala assim: eu penso que o Fux sente-se ofuscado demais. E aí ele quer deixar de ser ofuscado e participar mais, enfim. Evandro, eu quero passar para você, diante desses tantos comentários aqui, o que você achou da postura do ministro Luiz Fux, dando um pouco de Marco Aurélio Melo e sendo do contra, uma coisa que ele insistiu muito, não foi, Evandro? Mas não assinou, então? Assinou ou não assinou a minuta do golpe? Toda hora ele repetia isso aí para um ou outro depoente, né, Evandro? O Fux, a gente conversou com os advogados saíram com uma impressão muito boa do Fux. O Demóstenes, por exemplo, o advogado do Almir Garnier, citava o Fux ali na entrevista, as colocações muito importantes, ou seja, que eles vão aproveitar bastante coisa. E meio isso, o Fux, as intervenções dele, dava essa impressão de, não é que ser favorável ao réu, mas ele queria saber de prova mais. É isso que você falou, Afonso. Mas assinou ou não assinou? Como é que ia ser esse golpe? Ia ser como? Chegou a pensar em Constituição, não sei do quê? Então, enfim, ele fez
Mas concordo com o Rudá, que teve uma participação ali importante, e é importante lembrar, vou juntar tudo aqui agora, isso que o Rudá falou um pouco dos vaidosos, como são, da oposição que ele fez ao Moraes, enfim, na aceitação da denúncia, quando ele declarou do nada, ele virou que o Moraes foi, inclusive, aquele caso da Débora, a Débora, né, a puxadora da estátua. Eu já adianto, ministro, nem estava em voga isso ali, não era o caso. Eu vou votar pela redução da pena, né? Enfim, eu só queria aproveitar, o Zambelli falou do mensalão, eu também, não tem como não fazer. Quem acompanhou, né, eu acompanhei as 53, 54 sessões ali dentro do plenário, e ficava naquele cerco com os advogados ali nos arredores do prédio, e era isso mesmo, era máximo mais baixo, chegava, era uma reverência, né? E temos um advogado daquela época que está hoje aqui, que é o Zé Luiz Oliveira, né, o Juca, né, que foi advogado do Dirceu e hoje está advogando para o Braga Neto. E um último comentário mesmo que eu faria em relação ao Marco Aurélio.